Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje eu estou aqui num cenário muito bonito, na realidade. É um cenário que eu gosto muito, que é o cume do monte. Estou embaixo de uma árvore, em um clima maravilhoso, por que não dizer agradabilíssimo. E estava aqui me lembrando de uma passagem que está na palavra de Deus, em Mateus capítulo 16, versículo 13, até o versículo 23. Nesse contexto, Deus estava no monte também, assim como esse, e junto com os discípulos, após orar, Jesus começa a perguntar: o que as pessoas aí estão dizendo acerca de mim? E os discípulos logo disseram: uns estão dizendo que o Senhor é o Elias, outros estão dizendo que o Senhor é um profeta, alguns dizem que o Senhor é Moisés. No mundo aí, Senhor, tem gente dizendo que o Senhor é tanta coisa. E Jesus então vira para eles e pergunta: e para vocês, o que é que eu sou? E Pedro, abrindo logo a fala, levantou a mão e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus, ou o Cristo de Deus. Que coisa linda, não? O mundo tem vários conceitos. Alguns dizem que Jesus foi um ser importante que passou na Terra. Outros dizem que esse Cristo nem existiu. Outros falam que ele era apenas homem e não tinha nada do eterno, do transcendente nele. Mas de fato, Jesus não estava interessado em saber o que o mundo achava que ele era, mas daqueles que estavam próximo dele, o que ele era para cada um. Ao que me parece, Pedro já tinha experiência suficiente ao ponto de taxar: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe, algumas experiências que nós temos com Deus fazem com que nós não tenhamos um conceito superficial de Cristo ou um distanciamento. A experiência que a gente tem em um milagre que aconteceu, em uma resposta que veio em um momento em que eu estava à beira de um precipício, com as decisões acerca de matrimônio, acerca de tanta coisa. E Deus foi tão incisivo, foi tão próprio, foi tão aconselhador. Pedro já tinha visto tanta coisa nesses últimos meses, nesses últimos anos com Cristo, que ele agora é capaz de dizer: eu não tenho dúvida alguma. O que meu olho tem visto, o que meu ouvido tem ouvido, as experiências que eu tenho tido, faz-me crer com veemência que tu és o Filho de Deus. A bem da verdade, Cristo vira para Pedro e diz: Pedro, na realidade quem te revelara isso foi o Espírito Santo. Se você observa nesse texto, ou se você observou na sua leitura dele, você vai constatar que Pedro conseguiu falar com propriedade quem era Cristo por causa do Espírito Santo que se havia manifestado dentro dele. Quanto mais o Espírito Santo agir em você, você vai conhecer a Cristo e vai saber o dom de Deus. Não importa o que para os outros seja o Deus. Eu quero perguntar para você nessa manhã: quem é Deus para você? Quem é Deus para a tua vida, para a tua família? Deus para mim é o Filho de Deus. Jesus para mim é o Filho de Deus. Jesus para mim é mais do que uma experiência, é o meu viver. Eu já posso falar como o apóstolo Paulo: o viver para mim é Cristo. Nós temos que viver em função de manifestar Cristo a cada dia, em cada esquina, para cada pessoa. Eu creio que se você tão somente abrir o espaço do seu coração para o Espírito Santo agir, você vai conhecer Deus de uma maneira surpreendente. Mas é necessário que você creia nesse Evangelho. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que nele creem se aproximem. E que creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, tenha fé, acredite em Deus, tenha experiência com o Espírito Santo. E você vai descobrir coisas que o olho não viu e não subiu ao coração do homem.
porque isso é o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Que Deus abençoe. Até um próximo encontro. Se assim nosso Deus nos permitir.